Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 4 de maio, são 10 horas da manhã. A gente está começando mais um episódio dos Diálogos aqui direto da Vila Madalena, em São Paulo. E hoje, segunda-feira, a gente vai falar sobre educação. E a minha convidada está aqui direto de Santa Catarina, de Florianópolis, que é a Isadora. Bom dia! Bom dia, Tá boa, querida? tudo certo aqui. Olha, é um prazer enorme ter você aqui no programa. Eu vou botar você aqui na minha telinha aqui do lado para todo mundo poder acompanhar você. Você fica aqui como a minha convidada. Como eu disse, a Isadora está em Santa Catarina, ela vive em Florianópolis. E nós vamos bater um papo com ela hoje sobre um pouco da história dela e desde que ela se tornou uma pessoa super conhecida no Brasil inteiro por ter criado aí uma espécie de um blog. Na verdade, acho que foi uma página no Facebook mesmo, né, Isadora, que você criou há um tempo atrás, é isso? Isso, é uma página no Facebook, porque para mim era muito mais fácil do que criar um blog, né? Porque eu já tinha a minha página pessoal e aí eu criei assim com acesso. Então, a Isadora ficou conhecida por causa disso, porque ela começou a falar um pouco sobre as deficiências da escola, os problemas que ela sentia na escola, de uma forma super aberta e franca. E isso foi para a mídia no Brasil há quanto tempo atrás, Isadora? Ah, já foi em 2012, já vai fazer 3 anos agora. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 13 anos, E agora você está com quanto? 15, 16? 15, eu vou 15. fazer 16. 15 anos, 15 anos. Antes da gente entrar nessa história, eu queria conhecer um pouco da tua história que vem antes desse episódio do Facebook, né? Quem é que é a Isadora? De onde você vem, cara? Quem são seus pais? Como é que você cresceu? Que escola você frequentou? Conta um pouco pra gente. Você é de Florianópolis mesmo? Eu sou de Florianópolis, mas a minha família inteira é gaúcha. Eu sou a única manezinha aqui, como eles dizem. E eu sempre estudei na mesma escola, assim. Quando eu saí da creche, eu fui direto para Maria Tomásia, que é onde eu fiz o diário de classe. A minha irmã estudava lá e aí eu só saí quando eu fui para o ensino médio. Uhum. Você nasceu. Seus pais fazem o quê? Seus pais são como? Eles têm uma empresa de produção de vídeo. Aí eles trabalham com imagens e edição. Aí em Floripa. É, Você tem irmãos, não? tenho duas irmãs mais velhas. Olha que legal. O que elas estão fazendo hoje? Conta pra nós. A Ingrid, que é a mais velha, ela já é formada e ela trabalha, tem duas filhas, e a minha outra irmã, Eduarda, que é do meio, ela tá na faculdade. O que elas fizeram, estão fazendo? A mais velha é formada em engenharia de computação e a Eduarda está fazendo engenharia mecatrônica. Olha só, meu, família cibernética essa, hein? Que legal. E como é que começou essa história tua? Você tá na. Como é que chama a escola? Maria Tomás, é isso? Eu não estou mais estudando lá porque eu saí para o ensino médio, né? Sim. É uma escola pública aí de Floripa? Escola pública. Como é que veio essa tua ideia de falar um pouco sobre a escola no Facebook? Conta pra nós. Quando eu mudei para minha escola, para o Maria Tomásia, ela tinha 2 anos, era super novinha, assim, era um prédio novo. Só que quando eu cheguei na sétima série, já estava tudo detonado, nunca tinham feito nenhuma pintura, reformado nada. Aí a minha irmã saiu, foi para o ensino médio, eu fui conhecer a escola com ela, e era uma escola particular, e eu comecei a comparar, assim, por que que a minha, as portas estão quebradas e a dela não, por que que a dela tem ventilador, ar-condicionado. Aí eu estava conversando com a minha outra irmã, que já é formada, a Ingrid, e aí ela falou que a gente paga imposto, então deveria ser tudo deveria ser bom e eu tinha direito de reclamar. Aí ela me mostrou o blog de uma menina escocesa, Marta Payne, que reclamava das merendas lá nas escolas britânicas. E aí eu decidi criar uma fanpage, só que para falar de todos os problemas da minha escola. Quais problemas que te trouxeram assim à tona na primeira instância, assim, em primeiro lugar? Veio o quê? Essa história de Ah, infraestrutura? eu não falava muito dos professores para não expor, mas era mais da estrutura. Então, fios expostos, ventilador que não funcionava, pintura, mais essas coisas. E aí, essa história acabou tendo uma repercussão enorme, né? Porque isso foi para jornal, foi para revista, foi para televisão. Conta um pouco dessa É, trajetória. levou mais ou menos um mês assim para me procurarem os jornais e aí.
A minha mãe sempre diz que quando eu era menorzinha eu gostava de falar que eu gostava de tocar o terror. E aí, quando eu saí na mídia, ela falou que eu estava tocando terror no país. E um tempo depois eu comecei a sair no Jornal da França, na Alemanha, e aí ela disse que eu estava tocando terror no mundo. Foi em torno de um mês, 2 meses. Conta um pouco como é que você se sentiu, ou como você se sente até hoje, né? Mas na época, assim, tentando resgatar um pouco isso há 2, 3 anos atrás, como é que você se sentiu ao ver essa tua iniciativa exposta para todo mundo, o mundo inteiro? Hoje tem quase 600 mil pessoas que curtiram o Diário de Classe. Aliás, deixa eu mostrar o Diário de Classe aqui para a turma poder ver. Ó. Isso aqui é a página no Facebook que a Isadora mantém hoje. Ó. E que tem aí várias colocações sobre infraestrutura, tá vendo? Ó? Da escola, enfim. Conta um pouco pra gente, como é que você se sentiu com essa exposição toda, sendo procurada pelas pessoas para falar sobre esse assunto? Ah, foi rápido, né? E eu também não esperava, então logo no começo, assim, foi um susto para mim e para minha família. Foram muitos jornais que me procuraram, e aí, na verdade, eu começava a dar entrevistas e eu não tinha caído a ficha ainda do que estava acontecendo. Mas tinha muita gente que falava que eu era heroína, mas na verdade eu sei que o que eu fiz foi muito simples, assim, criar uma fanpage, que qualquer um pode fazer, e falei dos problemas. A diferença é que eu tinha 13 anos e fui a primeira a criar, né? Então foi por isso que teve tanto sucesso. Você se sente uma heroína, não? Eu não me sinto uma heroína, mas tem várias pessoas que vêm falar comigo e é até estranho pessoas falando que o sonho delas é me conhecer e que me amam, aí é meio estranho. Mas é, né? Porque as pessoas acham isso, né? De verdade, acho que você teve. Qual que você acha que foi o teu principal atributo que tocou as pessoas, assim? Você foi muito sincera nas tuas colocações, né? Muito transparente, até muito delicada também em colocar da forma que você colocou. Quais que são os atributos que você acha que você tem que te levaram a fazer isso e as pessoas a conhecerem essa, esse seu lado heróico mesmo, né? A maioria dos jornalistas que conversavam comigo, eles falavam que eu, provavelmente teve tanto sucesso porque quando eles vão nas escolas, eles têm que avisar, daí eles fazem a máscara, né, a maquiagem. E eu lá dentro ia ali com meu celular, tirava as fotos e conseguia mostrar todos os podres que tinham dentro do colégio e que eles não conseguiam, sabe? Então eu acho que foi isso, assim, que conseguiu ter tanta visualização. Eu me lembro na época que teve uma grande polêmica na tua relação com a escola, né? Como é que foi a reação da escola, das pessoas, dos gestores da escola, dos professores, até dos teus colegas, em verem isso tão exposto assim? Antes de sair nos jornais, eles não falavam muita coisa, assim. Quando saiu no primeiro jornal, uma coluna, nem que falava meu nome, nada, aí eles chamaram meus pais, me chamaram na direção e falaram que eles poderiam ser presos, que eu não podia postar foto da escola na internet. E aí a minha mãe, já conhecendo um pouco desse assunto, que ela trabalha com produção de vídeo, né? Ela disse que como a escola era pública, eu podia sim publicar as fotos da escola e que eu só ia parar se eu quisesse. E eu não quis parar, e aí eles começaram a ficar contra, assim. Na parte que começaram a sair muitas entrevistas, eles passavam nas turmas de oitava série, eu estava na sétima, e falavam que os alunos podiam até me bater, mas que eles tinham que dar um jeito de eu parar de publicar, porque eu estava difamando a imagem deles e acabando com o trabalho que eles se esforçavam tanto. Aí começaram a surgir várias ameaças pelo lado dos alunos e os professores mandando indiretas nas salas de aula, né? Sério que isso aconteceu assim? Você foi pressionada nesse nível para parar teu trabalho? Sim, meus pais, a minha mãe me levava e meu pai me buscava no colégio, porque sempre vinha ameaças pelo Facebook ou no intervalo do colégio, e os professores passavam na minha turma e aí falavam que alunos que publicavam fotos da escola na internet eram antiéticos e imorais, e então foi tipo um bullying, assim. Eu não conseguia andar sozinha aqui no meu bairro. Teve medo não? Ah, eu não fiquei com tanto medo assim, mas a minha mãe, com as ameaças que vinham pela internet, dizendo que iam me matar, que iam matar meus pais, ela ficou com bastante medo, assim, receio, e aí ela foi na delegacia.
para se inteirar, assim, saber o que ela devia fazer. Mas o trabalho não parou, né? Tanto que o blog, a página do Face está aí e você continua firme e forte, né? Ela perguntou se eu queria sair do colégio, se eu queria desistir, mas eu já estava lá desde a primeira série, queria terminar a oitava e sair só para o ensino médio. Mas ela me deu muito apoio, assim, para mim continuar. Essa história, você já estava no oitavo, isso era o último ano teu nessa escola, não? Não, era na sétima série, tinha mais um ano depois, a Você tinha até a oitava série. oitava, né? E você foi até o final. Eu fui até o final. Essa situação mudou um pouco, não? Ao longo do tempo? Olha, eu saí do colégio, os professores ainda não gostavam de mim, ainda tinha essas ameaças. Até hoje, assim, andando, às vezes eu pego o ônibus com uns ex-alunos do colégio e aí eles começam a falar que eu sou mentirosa, que eu falava coisas que não devia do colégio, até hoje. Eu entendi que você teve um mega apoio dos seus pais e, e na comunidade escolar, assim, você teve apoio de alguém? Olha, do colégio eu só tive, assim, na comunidade o apoio dos pais de um colega meu. Eram os únicos que eles iam também no colégio me apoiar e já estavam lutando há anos na direção para tentar melhorar um pouco. E foram os únicos, assim. Depois, o resto todo era contra. Por que você acha que isso aconteceu dessa forma? Por que você teve a maioria das pessoas, incluindo os educadores, né, que supostamente deveriam estar ajudando na educação, não através de uma pedagogia de ameaça, né, pedagogia do medo? Por que você acha que eles reagiram dessa forma? É que como é um colégio de bairro, todo mundo aqui é família, né? A professora é prima da diretora, e aí é todo mundo assim, colégio meio fechado. Uhum. E aí do nada comecei a publicar e todo mundo estava sabendo o que acontecia, que tinha uma coordenadora que levava o filho para o colégio, e ele não tinha aula, não, tudo assim eu comecei a publicar e aí eles começaram se a perceber assim, né, que eu estava expondo os erros. E eu acho que foi por isso que eles foram contra. E aí eles passavam nas salas e falavam para os alunos irem contra e com medo das represálias, os alunos apoiavam eles, né? Você não acha que criou uma discussão na escola? Você sentiu que criou alguma discussão na escola que levou a alguma melhoria? Como é que foi esse processo? Você sentiu melhoria nesse ano e meio, 2 anos, que você teve que conviver com isso e publicando essas coisas todas que você estava vendo? Foi. Eu senti na melhoria, assim, tipo, os professores seguiam contras, mas depois que eu saí na mídia, um mês, como eu falei, 2 meses, eles reformaram toda a escola. E tudo que eu falava, tem um ventilador quebrado em menos de uma semana e alguém da prefeitura e consertava. E os alunos não reconheciam isso, cara? Que você virou um agente denunciador dessa história toda, e que isso estava fazendo com que a escola ficasse melhor, não? Pois é, não, eles, não sei se eles se reconheciam, mas a diretora falava que ela também sempre estava ajudando e pedindo para a prefeitura arrumar, e aí eles não falavam nada. Isadora, a gente está fazendo junto com a Genera, na verdade a Genera é uma empresa daí de Santa Catarina, foi através deles que eu cheguei em você. A Genera é nosso parceiraço aqui nessa série de educação. Desde esse ano, do começo do ano, a gente vem construindo uma série de coisas juntos e, e mais recentemente a gente colocou no ar uma escuta social sobre o nível da educação do Brasil. Você sabe que a nossa presidenta lançou o programa de Pátria Educadora, uma bandeira importante para o Brasil, afinal a educação é muito importante, e a gente está perguntando para as pessoas o que elas acham da educação no Brasil, né? E eu queria perguntar para você, que você acha da educação no Brasil, com base na experiência que você tem nas escolas, teve na escola pública em Floripa? Como é que está a educação no Brasil? Bom, sinceramente, eu acho que a educação no Brasil tem muito que melhorar, e até não só de estrutura, mas como os professores, eu tinha muitos professores que encostavam na porta e falavam que se a gente não aprendesse ou não, eles iam receber no final do mês, então tanto faz. E quando os professores não iam, eu, uma professora de segunda série, da aula para oitava, e aí ela passava, tipo, textinhos dos Três Porquinhos, umas coisas assim que não faz sentido.
E eu sei, também conheço várias pessoas de colégios públicos, assim, que também reclamam muito de não ter aula, de falta de professor, ou também de problema na estrutura. E eu fico indignada, porque a gente paga imposto em cada balinha que a gente compra e não vê retorno nem na saúde, nem no transporte, nem na educação. E era para ser melhor do que escolas particulares, né? Ao invés das pessoas quererem estudar na escola particular, era para querer estudar na escola pública, como na universidade, né? Todo mundo estuda para passar numa federal e a particular é como se fosse a piorzinha. E era para ser assim sempre, mas infelizmente não é. E meus pais falam que antigamente os colégios eram bem melhores, que eles sempre tinham que usar uniforme, cantar hino, e tinha um monte de coisas que os colégios particulares têm e os públicos não. E aí eu acho que era para ser educação modelo, assim, no Brasil, os colégios públicos e não os particulares. Você tem toda a razão. Você acha que esse cenário melhora nos próximos 4 anos? Não? Olha, eu espero que sim. Eu também agora tenho uma ONG e o meu objetivo é beneficiar os alunos de escolas públicas. Então, eu espero poder estimular, pelo menos, que eles tenham uma opinião e comecem a lutar do jeito que eu fiz para melhorar, porque de uma maneira ou de outra eu consegui reformar toda a minha escola e eu acredito que se esses alunos se esforçarem, eles também irão conseguir, né? Então, é isso. Quer dizer que essa iniciativa virou uma ONG, é isso? Você criou uma organização sem fins lucrativos, não governamental. E qual que é o papel? É difundir esse espírito que você tem para outros jovens poderem trazer à tona, é isso? Fala um pouco mais sobre o teu Isso. objetivo. É que quando eu estava com o diário, eu recebia de 7 a 10 mil pedidos de outros alunos, assim, pedindo, minha escola tem os mesmos problemas, eu não sei o que fazer. E aí surgiram vários diários de classes, mais de 100, assim, só que nem todos conseguiam o resultado que eu consegui, né? Daí, meus pais me deram a ideia de criar uma ONG, que tem o nome de ONG Isadora Faber, né? E a gente ainda não realizou nenhum projeto, mas estamos criando um site que os alunos vão poder meio que fazer um diário assim no mesmo site, ainda não está pronto, logo eu vou divulgar, e também quero beneficiar esses alunos, assim, a gente não vai conseguir passar reformando todas as escolas e escolhendo que professores vão dar aula, mas sim estimular os alunos pelo menos a leitura ou a dar a sua opinião. Que legal, cara. Você vai Uhum. botar fogo, então, em todo mundo, quer dizer. De onde que vem esse teu espírito crítico, assim? Porque você tem uma visão crítica do mundo, né? Das coisas que você vê. E essa coragem também para denunciar isso de uma forma aberta, transparente. De onde vem isso? Você sabe de onde vem? Seus pais têm isso? Tem alguma história na família? Alguém que te influenciou mais? Eu acho que pela minha família, assim, os meus pais, eles sempre me criaram bem na realidade. Minha mãe, como ela diz também, ela nunca cuidou eu e minhas irmãs, fazendo a gente acreditar no castelo da Cinderela. Ela sempre nos botou no pé no chão, isso pode, isso não pode, e é assim que funciona. E eu já cresci, assim, pensando nisso, com minhas duas irmãs mais velhas, a minha irmã se formou numa federal e a outra também está agora, elas também, eu sempre tive muito acesso, assim, à tecnologia, à informação, meu pai sempre assiste jornal, eu acho que foi crescer, assim, no meio disso e que me fez pensar assim. Você pensou em parar em algum momento de fazer isso? Como é que você vê teu futuro, assim? O que você pretende desenvolver daqui para frente? Você mudou de escola, pelo que eu entendi. Você está fazendo... Uhum. Que ano você está agora? Eu tô no segundo ano do ensino médio agora, Aonde? num colégio, agora é particular, mas é lá no centro, que é bem longe da minha casa. Mas eu ainda não me esqueci das escolas públicas, né? Até esse tempo, um tempo atrás eu fui ali no Maria Tomasa ver como é que tava. Que vai rolar pela frente? Quais são os seus planos? O que vem pela É, frente? tipo, agora no meu colégio, todo mundo me apoia, assim, meus colegas, a coordenação, eles foram no lançamento do meu livro e eles sempre divulgando, assim, meus projetos. Então, eu espero conseguir a ajuda também dos meus professores para realizar alguns projetos da ONG e passar aqui, começar por Florianópolis para tentar ajudar essas escolas. Fala um pouco do livro pra gente. O que rolou? Você lançou um livro com essa história? Surgiu a oportunidade de lançar um livro, a editora que me procurou, e eu aceitei, assim, eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever, e aí eu pensei que era só mais um projeto, assim,
que poderia ser legal, mas foi bem mais difícil do que eu pensei. Eu levei um ano escrevendo, Aham. mas eu lancei em junho do ano passado. Tá aqui o livro da Isadora, dá para comprar direto das livrarias, mas enfim, eu peguei aqui a Livraria Cultura. Tá aqui o livro da Isadora, Diário de Classe, A Verdade, o histórico da menina que está ajudando a mudar a educação no Brasil. Fala um pouquinho do que tem no livro. No livro eu conto como é que era a minha vida antes, como é que eu estudava, falo um pouco da minha família, né, dos meus cachorros, e depois eu conto assim, porque eu estava escrevendo, eu ainda estava no Maria Tomasi, então eu publicava no diário, escrevia um pouco no livro, e a maioria das publicações tem no livro também, e eu comento também, tipo, os bastidores, assim, as viagens, as palestras, tudo. Uhum. O livro foi publicado pela editora Gutenberg, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo, para quem quiser ir a fundo na história da Isadora. Está aqui o relato. Editora Gutenberg, Diário de Classe A Verdade, Isadora Faber. Quer dizer que agora você é uma escritora. Também. Você deve gostar de escrever, né? Publicar todas essas coisas, tirar foto. Tem um lado jornalístico aí nessa história, não? Eu já pensava em fazer alguma coisa da área da comunicação. As minhas irmãs foram para engenharia e eu pensava em jornalismo, publicidade e propaganda, alguma coisa nesse meio, assim, longe das exatas. E aí eu conheci mais de perto, bem mais de perto, o trabalho dos jornalistas e fui convidada para fazer várias palestras e aí acabava tendo que escrever e aí isso me fez assim, tipo, é isso que eu quero, é jornalismo, é alguma coisa da comunicação. E eu sempre li muito. Eu sempre li muito mais do que as minhas irmãs, então é legal para mim. E você continua produzindo? Como é que é a tua produção, assim, por exemplo, para a página do Face que você mantém, do Diário de Classe aqui? Eu estou vendo que tem coisas recentes aqui, né? Tem coisa, a tua última publicação aqui parece que foi dia 28 de abril, ou seja, semana passada. Como é que é Isso. como é que é a tua rotina de trabalho, assim, de publicação, de produção? Eu passei um tempo assim, tipo, ano passado, eu fiquei muito distante do diário, porque eu mudei de uma escola pública para uma particular, e aí minhas notas baixaram, e eu tive que acompanhar, estudar muito. E eu saio 5h54, eu pego ônibus, então eu me acordo às 5 da manhã e chego em casa 2 horas da tarde, ainda tenho que estudar, então ficava muito difícil para mim. Mas agora eu tô tentando voltar ativa, tipo, com projetos da ONG, assim, para ajudar esses alunos. Que legal, viu? Eu estou olhando aqui o diário de classe da Isadora. É muito legal, tem muitas publicações interessantes. Você se envolve, você se envolve na política, por exemplo, que eu estou vendo, tem publicações políticas ali também. Você gosta dessa história de política relacionada à educação? Como é que é a tua... Você não vota ainda, né? Você vai votar a partir do ano que vem, eu acho, né? É, Como é que é a pois tua é. visão política? Como é que você vê os políticos no Brasil? Pois é, tipo, eu não me envolvo muito assim, não dou a minha opinião de partido eu apoio ou nada assim. Na verdade, eu não apoio nenhum partido e também não quero deixar que as pessoas achem que eu sou a favor de alguém. Então, normalmente eu só comento alguma coisa que eu vejo numa matéria, em algum site ou na televisão, meu pai me mostra, e às vezes quando eu não entendo sobre o que é, e ele me explica, e aí às vezes eu dou a minha opinião, mas é isso, assim, é porque eu me sinto um pouco na obrigação também de saber de política, porque as pessoas me cobram uma opinião. Para quem você já falou? Eu imagino que esse programa seja mais um daqueles que você está, assim, seja mais uma das entrevistas que você esteja tendo, né? Dá um espectro, dá uma ideia para as pessoas de para quem você já falou, para quem já te procurou para falar sobre esse assunto. De entrevistas, assim, Entrevistas, falar sobre as suas opiniões, o seu relato. já foram vários jornais, várias revistas, e foi o Globo, a revista Veja, Capricho, foi até na Espanha e na França, e tipo, já ganhei um prêmio do jornal O Globo, da revista Trip Transformadores, e até meus prêmios Nick eu concorri, infelizmente eu não ganhei, mas eu participei também. E já várias pessoas, assim, no Fantástico, no Fátima Bernardes,
quase tudo. Teve alguém que relatou você de um jeito que você não gostou? Fez uma entrevista contigo e relatou coisas que você achou que não eram verdadeiras? Não, na verdade só tem um jornalista que eu não gosto muito de falar com ele, que é do UOL, que ele veio aqui em casa algumas vezes e ele meio que distorcia assim o que eu falava. Tipo, ele perguntava se eu achava que por que eu escrevi um livro, que um livro era tão antiguidade. Aí eu falei que eu gostava muito de livro, preferia ler no papel assim do que na internet, e que o livro é uma coisa fixa, né? Aí ele falou que eu estava dizendo que o Facebook ia desaparecer e que todo mundo ia ficar sem Facebook, então que eu preferia livro, e aí não era bem isso que eu estava querendo dizer, e eu não gosto muito que ele sempre faz esse tipo de coisas, assim, mas sempre foi todo mundo muito a favor e me ajudou bastante. Vai ver que ele não limpa o ouvido, pô, ele não está escutando direito. É, Acontece, né? Aliás, essa é uma questão do jornalismo, né? Não sei se você acha isso, mas você emerge com uma propriedade muito legal de falar a verdade, porque você está vivendo ela, assim, de dentro, né? Você está convivendo com essas questões diariamente. Então, na hora que isso brota no teu Facebook, brota da sua voz, daquilo que você escreve, brota com uma propriedade muito grande, porque afinal você vive isso, então você pode falar. Diferente de muitos jornalistas, aliás, acho que a maioria deles que tem dificuldade de ouvir em muitos casos e na verdade não está vivendo aquilo, só está relatando um fato, né? Você acha que isso começa a transformar o mundo? Porque na hora que a gente entra no teu blog, é você vivendo aquilo, né? Não é você relatando algo que você ouviu, né? É algo que você está vivendo. Você acha que isso muda o mundo, Isadora? Por isso que isso te move a fazer mais coisas sobre nesse sentido que você está fazendo? olha, tem muita gente que diz que não adianta continuar, que não ia mudar, e aí eu consegui mudar pelo menos o meu colégio e alcançar, assim, quase 600 mil pessoas. Então, eu acho que é possível, sim, mudar, que pequenas ações mudem o mundo, mas sozinha não, né? Eu nunca ia ter conseguido se não fossem os jornalistas e essas 600 mil pessoas aí que comentam, curtem, compartilham, me apoiando. Então, eu acho que é possível sim que mude o mundo. Eu também acho. De onde vem essa menina séria, assim? Porque você parece séria, né? Você tá séria comigo aqui. É, minhas amigas, elas sempre dizem que é a Isa e a Dora, né? Meu nome é Isadora e eles fazem que eu sou a Isa, eu sou uma menina séria falando do diário de classe, e aí depois eu sou a Dora pra ir no shopping e sair pras festas, e aí eles dizem que eu tenho esses dois lados, que eu sou geminiana, né? Aí eles falam isso, assim. E você reconhece isso em você, não? É que quando eu tô falando de algum assunto, assim, educação, eu acho que é um assunto muito sério, e aí eu fico mais assim. Aí depois, quando eu tô com meus amigos, a gente não tá falando disso, eu brinco, assim, é bem diferente. Esse tema vem para a roda de seus amigos? Esse tema de educação vem com muita frequência pelo fato de você estar tão visível assim no tema? Às vezes vem, às vezes até, tipo, amigos meus que estudavam comigo, aí eles saíram do colégio. Esse ano teve umas amigas que pediram para mim dar uma entrevista para elas, para um projeto do colégio, para a revista do colégio. E aí, às vezes vem, assim, a gente está conversando sobre alguma coisa e começa a falar disso, mas a maioria das vezes, final de semana, essas coisas, a gente não fala muito disso. Mas elas participam de entrevistas, às vezes, e me apoiam bastante. Que legal, cara, que legal. Como é que é a tua vida? Tirando essa história da educação, né? Como é que é a tua vida, assim? Ela mudou muito desde que você virou uma figura mais pública, mais conhecida, vinculada ao tema da educação? Mudou muito a tua vida? Porque você tem 15 anos, cara. Dos 12 aos 15, essa história foi se construindo, né? Você tem noção do que mudou na tua vida que poderia estar diferente hoje? Ai, a minha vida mudou inteira, assim, na verdade, porque eu tinha 12 anos e comecei a ser convidada para dar palestras, participar de congressos, e aí surgiram viagens para entrevistas e também para palestras, e aí eu conheci quase o Brasil inteiro, fui para Bahia, Pernambuco, para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, tipo o Brasil inteiro, assim, e isso eu sei que no futuro pode abrir portas, assim, eu conheci
o Estadão aí de São Paulo, eles falaram que quando eu me formar já tenho um emprego garantido. E aí eu acho que isso é bem legal, assim, e eu gosto, porque eu sei que são várias oportunidades de ouvir outras pessoas falando também e conhecer pessoas importantes. Eu conheci também o Aloysio Mercadante e no congresso da UBS, e aí eu acho demais, assim, mas é bem difícil, assim, eu tenho que faltar aula e eu vou, mas é um conhecimento extra e eu chego aqui e recupero a matéria que eu perdi, né? É um conhecimento que você não poderia ter dentro da sala de aula e que você está tendo no universo que você mesmo abriu fora da sala de aula, né? É. Ele te chama muito esse universo? Te instiga, te motiva a mergulhar nele? Ah, sim. E até quando eu estudava no Tomás era ruim assim de participar de palestras porque eu ficava com falta e os professores falavam que eu estava deixando de ir à escola para isso. Mas agora a minha coordenadora ela anula minhas faltas e me ajuda a recuperar, me dá a segunda chamada das provas e ela entende assim o que que eu faço e a minha mãe super me apoia assim. Ela sabe também, ela vai comigo. E conhecer essas pessoas é muito legal, assim, pessoas importantes que falam que me apoiam, que conhecem o meu trabalho, e eu acho fantástico. Perdeu muitos amigos no caminho, não, por causa disso? Muitos amigos. Na época do Tomásia, eu, na verdade, eu fiquei sozinha. Tipo, eu tinha uma amiga que começou a fazer o diário comigo, na primeira vez que o colégio chamou os nossos pais, ela saiu, e aí eu fiquei sozinha, e quando iam os professores perguntar quem é que apoia o diário de classe, nem ela levantava a mão. Aí eu ficava sozinha, quando vinham me ameaçar, tipo, meus amigos saíam de perto, então, na verdade, eu fui fazer meus amigos mesmo quando eu mudei de colégio, que agora eles sempre me apoiam. Uhum. Como é que é teu dia a dia, Isadora? Fala um pouco, assim, você vai para a escola, levanta, sai, tem É, amigos, tem aulas. Fala um pouco do teu dia a dia para as pessoas entenderem. Onde é que você acha lugar na tua vida para e que lugar essa história toda ocupa, né? é como eu falei, né? Eu me acordo às 5 da manhã, 5h54 eu pego um ônibus, vou pro colégio, aí eu chego quase às 2 horas, e às vezes tem aula de tarde, segunda, quarta e quinta, eu tenho aulas extras, aí eu fico no centro, e às vezes eu falto porque é mais aula extra mesmo, né? Aí eu posso vir para casa e eu chego e aí tem alguma entrevista, ou por e-mail, ou por telefone, aí eu faço, e quando tem que viajar, minha mãe vai comigo, eu converso com a coordenadora, e eu consigo fazer tudo isso, e aí mesmo assim eu ainda consigo, no final de semana, sair com meus amigos e ir no shopping, tipo, não esqueci que eu ainda tenho 15 anos e tenho tudo isso, né? Uhum. Onde é que você se vê daqui a uns 5 anos, por exemplo, com 20 anos? Você consegue É, enxergar isso? eu não sei, assim, tipo, eu acho que o meu futuro é incerto, né? Tipo, eu nunca imaginava que com 12 anos eu ia fazer tudo isso, ia viajar e conhecer esse monte de pessoas e que as pessoas iam me reconhecer na rua. Então, daqui a 5 anos eu não sei como é que vai estar. Nem uma dica? Nem um sonho assim que vem? É, na verdade, eu acho que eu pretendo fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Uhum. E Ligado à eu não sei. comunicação, jornalismo, por aí não? É, jornalismo, publicidade e propaganda. Eu também gosto muito de viajar, assim, queria viajar para fora com a minha irmã, que todo ano ela faz uma viagem para fora e aí eu quero ir com ela também. Uhum. Quais foram as grandes barreiras que você sentiu para chegar até aqui? Você já falou um pouco das escolas, né, dos professores, dos colegas, né, nenhum apoio, muitas barreiras, ameaças, tal. Mas de onde vier essas me parecem que são muito óbvias, né, porque a escola, de uma forma, ela desenha um sistema, um ecossistema, um conjunto de ambientes que são super conservadores, tem muita dificuldade de assumir suas próprias deficiências. Tá tudo bem, acho que a gente sabia que isso ia ser meio assim, né? Agora, de onde vieram resistências, ou ainda vêm resistências desse trabalho que você nunca imaginava que poderia vir? Foi assim, a minha família, primeiro, assim, se não fosse o apoio deles, eu teria desistido, eu tenho certeza, porque a minha irmã que me mostrou o blog, que fez eu começar, ela me apoia, e a minha outra irmã, ela ia no colégio comigo também, quando meus pais não podiam, eles sempre me deram total apoio, me deixaram ciente de que se eu quisesse eu podia desistir, podia mudar de colégio, mas eu não quis, assim, foi uma escolha minha.
E por ter tanta gente, assim, no diário de classe que me apoia, e essas viagens, assim, quando eu dou palestras, às vezes para 1.000 pessoas, quando eu saio, elas querem bater foto, querem conversar, e isso me fortalece demais, assim. Quando eu tô andando na rua, muito em São Paulo, pessoas me reconhecem, assim, tipo, aqui em Floripa é mais normal, então é só de vez em quando, mas quando eu tô em São Paulo, numa cidade diferente, me reconhecem na rua e querem conversar e bater foto, e me fortalece, assim, o apoio dessas pessoas e o da minha família. Uhum. O que você gosta de fazer, é, assim, como hobby? Você tem algum hobby? Ou escrever é o teu hobby? Você gosta de, sei lá, tem uma coleção de alguma coisa? É, fala um pouco pra gente do que você pode falar, o que você quer falar. Ah, eu gosto muito de escutar música, assim, e aí eu também, o meu pai, ele me cobra às vezes que eu traduza algumas músicas para aprender o inglês, porque o da escola ele acha que não é o suficiente. Daí eu gosto de traduzir as músicas que eu mais gosto e também de ler. Eu tô sempre lendo, eu gosto muito, assim. Qual que você acha que é a grande dificuldade hoje no mundo? Quer dizer, a gente tá num planeta. Você tem 15 anos, o planeta já passou por um monte de transformações, a sociedade por um monte de transformações que influenciam demais a gente e a educação é uma delas. Mas olhando esse mundão que a gente está e você com esse espírito crítico que você tem, como é que você vê essas mudanças que estão acontecendo, problemas de clima, de meio ambiente, de mata, de violência? Como é que você vê esse cenário que a gente está vivendo? Você é otimista, assim, com seus 15 anos, de que essas coisas podem mudar, vão melhorar? Ah, sim, essas coisas de meio ambiente, clima, eu também eu fico bem atenta, assim, quando... Aqui em Floripa é muito legal, porque a gente tem várias praias, essa aqui que eu moro é a Praia do Santinho, e ela teve o título de praia mais limpa do Brasil, e aí quando vinha algum turista, deixava um papel no chão, os surfistas passavam e falavam, pô, não, tem um lixo ali, e Floripa é muito limpo, assim, eu já fui para São Paulo, foi uma cidade que me chocou demais, assim, eu fiquei bem no centro, e aí de sair pra rua e ver tudo aquilo, as paredes pichadas e lixo no chão, e eu acho que aqui a minha realidade a nossa realidade aqui de Floripa é outra, mas também tem os problemas de saneamento, e que eu entendo que também tem que ser solucionados. Uhum. Cara, é muito legal falar com você e ver essa tua facilidade de entender o mundo e, obviamente, essa tua capacidade de se expressar que você tem, tanto aqui na frente das câmeras, quanto escrita. E eu queria resgatar uma coisa, eu queria aproveitar que você está aqui e resgatar uma coisa importante, que talvez a sua escola anterior perdeu uma grande oportunidade por ter você lá, de também resgatar isso. E eu falei isso em algum episódio anterior e vou repetir aqui, porque é uma bandeira que eu tenho insistido. Eu tenho conversado com muitas pessoas na área de educação, muita gente que está fazendo a educação alternativa com uma visão muito crítica, como você, da educação, né? E resgatando um pouco numa época que não existia escola, que a educação era outra coisa. Nessa época, a Idade Média eu estou falando aqui, Uhum. nessa época as pessoas aprendiam basicamente duas coisas, que era baseado no tal do trivium e no quatrivium. O trivium era toda essa arte de saber se expressar, de saber falar, de saber escrever, de saber pensar. E o quatrivium eram as artes ligadas a entender o mundo, para que você pudesse entender o mundo e se expressar, né? E na época entender o mundo significava basicamente estudar uma pequena parte da matemática aplicada à música e uma pequena parte da geometria aplicada à astronomia. Na Idade Média a gente está falando, o mundo era bem mais simples do que a gente imagina hoje, né? Do que a gente vê hoje. Então, esse jogo entre aprender a ver o mundo e a se expressar era basicamente a fonte de informação, a fonte de formação dos grandes pensadores que surgiram no mundo a partir da Idade Média. E, na verdade, quando a escola surgiu, houve uma grande distorção disso tudo, que você resgata, na minha visão. Você resgata isso, porque você está fazendo um trabalho muito crítico de ver o universo que você vive
e expressar a tua visão, a tua leitura sobre o universo de uma forma super inteligente, usando a internet. É uma pena que esse jornalista do UOL não reconheça um pouco em você essa multiplicidade de veículos que você consegue, de meios, né, que você consegue trafegar. Talvez seja um pouco até de inveja, porque você consegue trafegar nisso, do livro à internet, ao vídeo que você tem aqui. Você tem pais produtores de vídeo, né? Então você resgata isso tudo, cara. E é incrível como essa escola anterior, e aí vem um pouco da minha crítica, não aproveitou isso também para se salvar e se resgatar do que é a educação de verdade, né? E que talvez a escola que você está hoje tenha uma visão um pouco mais apoiadora nessa história toda. E daí eu só tenho que te agradecer aqui de você estar no mundo com o apoio de toda a sua família, lutando contra tantas críticas e barreiras que são cegas, né? Porque elas não visam melhoria, estão muito distantes realmente da educação. E queria te agradecer demais, cara, por você ter essa coragem toda e essa habilidade de, com essa teu lado Isa e Dora, colocar isso para todos nós, viu? E eu, de antemão, quero deixar esse canal aberto para você, porque a hora que você precisar vir aqui falar sobre algo, e eu vou te convidar outras vezes, porque eu queria muito acompanhar a tua trajetória, como eu venho acompanhando de outras pessoas, para compartilhar com as pessoas que realmente querem resgatar a educação do jeito que ela tem que ser, viu? Obrigada. E eu queria agradecer também pelo convite, por ter dado a oportunidade de falar. Você é incrível, Isadora, e a gente quer manter contato contigo e trazendo as tuas opiniões para cá, tá bom? Quero agradecer muito os seus pais, principalmente a Mel. Eu falei com a Mel, sua mãe, antes de falar com você. Quero agradecer a acolhida que vocês tiveram e deixar o canal aberto aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, querida. Olha, uma semana bem boa para você. Espero que a gente não tenha te prejudicado muito no seu currículo escolar, por ter matado aula nessa segunda-feira. E foi um prazeraço estar contigo. Obrigado, tá? Obrigada. Um beijo grande. Um beijo grande também para vocês que acompanharam esse episódio. É incrível como a gente encontra esse resgate em coisas tão simples e transparentes como o trabalho da Isadora, e a gente vai continuar discutindo essa história aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todos.